Porque a fidelidade, voltando àquilo que significa a palavra, a fidelidade ela é para aquele que rouba 5 centavos ou aquele que rouba 5 milhões. Tanto um quanto o outro que roubou é infiel. É claro, é lógico que existe uma proporção nisso aí. Uma proporção matemática, né? E uma proporção de gravidade do roubo. 5 centavos não é 5 milhões, mas é 5 centavos. E no mundo de hoje, embora você não roube 5 milhões, estão te pedindo 5 centavos todo dia. Quando você liga a televisão, te pedem 5 centavos. Quando você liga o seu computador, te pedem mais 5 centavos. Quando você pega o seu WhatsApp, te pedem mais 5 centavos. E de 5 em 5, você vai se perdendo. Você vai diluindo. E nós caímos no que hoje temos como sociedade líquida. Com valores líquidos, com amor líquido. E tudo líquido. E aí, uma vez que é líquido, passa. Uma vez que é líquido, não é eterno. Você não é chamado à liquidez. Você não é chamado a ser fumaça que se esvai pelo ar. Você é chamado a ser como Policarpo. Policarpo, bispo de Esmirna. O martírio dele foi tão importante ao ponto de, depois dele ter sido martirizado, aqueles que viram, que estavam lá no estádio como cristãos que acompanharam a morte, não por prazer, mas por se compadecer dele, por companheirismo, depois deles verem tudo aquilo, eles escrevem uma carta às outras igrejas, da mesma forma como São João escreveu, e Paulo, e Pedro, e tantos apóstolos, a igreja de Esmirna também escreve uma carta. E quando eles escrevem a carta, eles começam a narração assim: irmãos, nós viemos aqui falar para vocês sobre o martírio do servo de Deus, Policarpo. Ele, um homem irrepreensível, já um senhor de idade. A sua santidade era conhecida por toda Esmirna. E uma vez que era conhecida por toda Esmirna, e uma vez que ele já tinha sido convidado, veja, convidado a negar o cristianismo, porque uma vez que ele negasse, todos aqueles iriam com ele também negar. Ele que já tinha sido convidado a negar, disse não. E começou a perseguição a Policarpo. Policarpo, para que não fosse preso logo de início, e não porque estava fugindo da cruz, mas porque ainda não era o seu momento, ao saber que ele estava sendo perseguido, os irmãos chegaram até ele, isso a narração do texto da carta vai dizendo, chegaram até ele e convenceram Policarpo a sair da sua casa e a ir para outra casa, onde lá ele poderia ficar em segurança. Policarpo não queria de início, porque ele não tinha medo da cruz de Cristo, ele não tinha medo de ser fiel até a morte. Policarpo ainda assim aceita, não por covardia, mas por discernimento, em saber que ainda não era a sua hora. Policarpo vai para essa outra casa, e quando está nessa outra casa, ele tem um sonho. O travesseiro no qual ele estava dormindo começa a pegar fogo. Ele acorda no meio da noite, e vai até onde outros estavam ali também, dormindo na mesma casa, e diz: a minha morte será queimado pelo Senhor, eu morrerei queimado. Policarpo dorme aquela noite, e mandam mensageiros até a casa dele, para avisar que o Império Romano já tinha descoberto, que Policarpo estava ali, naquela nova casa. Policarpo mais uma vez é retirado daquela casa. No entanto, quando ele sai, aqueles que conviviam com ele ainda permaneceram, e chegou os soldados do Império Romano, prenderam aqueles homens, torturaram aqueles homens, fizeram com que aqueles homens confessassem onde Policarpo estaria, após ter saído daquela casa. Aquele homem que foi torturado confessou, e quando confessou, o Império Romano foi até a outra casa, na qual Policarpo estava escondido. Chegando lá,
Quando o Império Romano, os soldados do Império se deparam com Policarpo, o único pedido de Policarpo é o seguinte: ok, vocês vão me levar, mas me dá somente uma horinha para rezar. Eles deixaram Policarpo rezar. Policarpo começou a orar e ficou ali 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30, 1h35, 1h40, 1h50, 2 horas rezando. Ninguém tinha coragem de incomodar Policarpo.